O tema da nossa live de hoje será: você cobra por hora ou por transformação? E como é que a gente poderia cobrar por essa transformação, certo? Então vamos lá, como é que a gente precifica isso? Turma, claro que historicamente os profissionais de educação física, eles vão precificar o valor deles pela hora-aula. Então, dependendo de cada estado, essa hora-aula vai variar, tal. Mas um profissional assim, que já tem um certo tempo no mercado, consegue entregar um bom serviço, ele consegue cobrar, ter um valor razoável na hora-aula dele e com certeza terá um valor interessante. Mas um grande problema relacionado a isso, até mais do que o valor que o indivíduo cobra, é muitas vezes a manutenção desse aluno, esse aluno continuar treinando com você. Por quê? Normalmente, quando tem algum imprevisto, aperta alguma coisa, a primeira coisa que os nossos alunos abrem mão é da atividade física. E isso é o que gera muitas vezes uma certa instabilidade na nossa profissão em relação a isso, porque parece que o mais descartável sempre é a atividade física. Entendendo alguns aspectos relacionados a vender transformação, nós conseguimos melhorar isso e mostrar para o aluno que aquilo é algo que ele não pode abrir mão, que vai ser muito mais importante para ele do que alguns outros elementos. E isso tem que ficar claro para o nosso aluno. Por isso que a gente tem que sempre focar na transformação de cada sessão de treinamento. Beleza? Então vamos embora. A maioria dos profissionais de educação física, eles ainda vendem muita coisa relacionada a preço. Vendem só o tempo. Vou estar 1 hora com o meu aluno, vou estar lá 1 hora com ele. Vou estar meia hora, 30 minutos, 2 horas. Eu vou precificar em cima disso. Mas independente se eu vou trabalhar com uma carga horária fechada, essa quantidade de horas ou não, a gente tem que focar em vender o resultado para o meu aluno. E não é aquele resultado futuro do tipo assim, daqui a 3 meses você vai emagrecer 5 quilos. Isso pode acontecer, vai ser bom que ocorra, mas é muito mais relacionado a você vender um resultado palpável para o seu aluno. Ou seja, você me informou, você está conversando com o seu aluno, ele te informou que ele tem dificuldade, por exemplo, subir escada. Sempre sente muita dor no joelho. Isso é massa. Vou falar para esse cara começar a alongar em casa nos dias que não for treinar comigo. Vou começar a falar para ele a sempre relatar, sempre que sentir dor. Vou mostrar para ele que vou fazer 2 ou 3 exercícios de fortalecimento para o joelho dele. E vou mostrar e ensinar ele a fazer exercícios que vão poder melhorar a estabilidade do joelho dele também quando ele não estiver treinando comigo, quando ele estiver em casa. Ou seja, cara, eu poderia só chegar lá, treinar ele, dar um tchauzinho e tá tudo ok. Mas não, eu resolvi parar e ensinar para ele coisas para fazer em casa, coisas que ele pode fazer. Ou seja, eu não estou apenas naquela 1 hora com ele. Agora eu estou afetando a vida dele dali para frente. Eu estou vendendo a transformação que cara, eu sinto dor quando subo escada. Então vamos tentar fazer isso aqui? Faz isso, isso e isso, faça esse exercício em casa, faça mais esse, faça tal coisa. Massa. A partir do momento que ele começar a seguir as suas dicas e começar a subir escada e não sentir dor no joelho, aí entra a transformação que você vendeu para ele com pequenas ações ali durante a sua sessão. Aí, quando ele for subir escada, ele vai lembrar de você. Pô, o professor mandou eu subir escada assim, fazendo isso, isso e isso. Quando ele fizer a sua recomendação em casa, ele vai dizer, pô, você mandou fazer isso aqui. Isso é vender transformação para o nosso, vender o resultado para ele. O resultado, ele conseguir subir uma escada melhor, certo? Então, lembrem disso. Sempre é importante eu vender o resultado para os meus alunos, certo? E aí entra aquela pergunta, né, turma? Essa transformação, vocês conseguem vender para os alunos de vocês? Vocês conseguem mostrar para o aluno de vocês que vocês estão passando essa transformação? Vocês já conseguiram fazer um exercício, um exemplo super simples. Olha só. O cara começou a treinar com você dia 1º de janeiro. Foi pro supino. Pegou no supino a barra mais 5 quilos de cada lado. Ou seja, se a barra tem 10, ele levantou 20 quilos. Massa. Você chega ali, 20 quilos no supino. Massa. O cara treina 1 mês com você. Como a progressão de carga para iniciante é algo que normalmente é rápido, em 1 mês treinando, ele provavelmente vai botar uns 30 quilos ali no supino, talvez até 40. Agora imagina do nada você chegar para ele depois de 1 mês e falar, cara, olha só, se eu falar um negócio para você. Lembra do supino que a gente treinava ali? O cara, pô, lembro.
Você começou pegando 20 quilos. Ele, verdade, foi. Agora você está pegando 40 quilos. Cara, pô, 40, ou seja, você dobrou a carga. Você melhorou 200% a sua carga no supino. Isso é mostrar transformação. Isso é mostrar resultado. Assim, não é algo que vai dizer assim, cara, a vida dele ficou 100% melhor. Mas é o que vai parar vai pensar e dizer, cara, nossa, eu realmente evoluí. Tá dando resultado. Se for um aluno seu que ele tem resistência à atividade física, se ele tem dificuldade de se manter treinando, e você faz isso, você mostra esses resultados, está começando a mostrar para ele que aquilo dá resultado. Que aquilo realmente vai trazer algo que ele espera, que é essa evolução em relação ao treinamento. E isso é um aspecto muito importante, beleza? Então, foquem sempre em tentar vender transformação para o seu aluno. E eu vou colocar 3 estratégias, 3 dicas, 3 passos que vocês podem fazer daqui para o final da live, para que vocês consigam mostrar e vender essa transformação a cada treino. Lembrem, a transformação que você quer vender para o seu aluno não é uma transformação futura. Não é uma transformação que ele vai ter daqui a 2, 3, 6 meses. É uma transformação que ele vai ter a cada treino, a cada semana. A cada treino, semana, você vai oferecer isso daí para eles. Eu lembro de algo que eu fazia muito com os meus alunos, eu sempre trabalhei em ambientes abertos, né? Parques, praças, como eu trabalhava principalmente com calistenia, apesar de eu conseguir treinar calistenia em qualquer lugar, os meus alunos gostavam de treinar em lugares abertos, e por treinar calistenia, que era algo que não me limitava a equipamento, eu conseguia dar aula em qualquer lugar. E aí eu chegava numa praça, pegava a distância entre 2 bancos. Ó, daqui para aquele banco tem mais ou menos 20 metros, falava para o meu menino, você vai fazer um sprint daqui até lá, durante 20 segundos. Vai e volta, vai e volta. Exercício super simples, né, pessoal? E colocava ele para fazer isso aí. Só que aí ele estava indo e voltando e eu contando aqui. 1 volta, 2 voltas, 3, 4. Fez 4 voltas em 20 segundos. Massa. No mesmo treino da outra semana, ele ia lá e conseguia fazer 5 voltas. Eu chegava para ele e falava, cara, olha só. Esse exercício a gente treinou semana passada e você fez 4 voltas em 20 segundos. Hoje, 1 semana depois, você fez 5 voltas. Ou seja, você melhorou em relação à semana passada. Parabéns, isso mostra que você se esforçou, mostra que você está engajado. Ou seja, eu não preciso esperar os 5 quilos que talvez ele emagreça futuramente para mostrar a transformação para o meu aluno. Eu consigo mostrar essa transformação com atitudes diárias. Inclusive, a gente consegue fazer isso na sessão. Fazer o meu aluno chegar de um jeito na sessão e ele sair de um jeito completamente diferente daquela sessão de treino. E isso é controlável, galera. Isso você pode fazer de forma direcionada e proposital. Beleza? Você sabe que eu venho falando muito para vocês em relação a estratégias que valorizem a sua sessão de treino e ajudem a fidelizar os alunos, certo? E quando eu vendo transformação, é uma das melhores chaves que a gente tem para conseguir fidelizar os nossos alunos. E isso é com base em resultados reais. Por quê? Quando a gente pensa em vender transformação, o que é que acontece? Você pega muita gente na internet que infelizmente é um pouco picareta e coloca, você vai emagrecer 10 quilos em um mês. Cara, é impossível emagrecer 10 quilos em um mês. 5 quilos em um mês já é uma tarefa muito complexa. Várias variáveis têm que ser controladas para isso. Mas de forma não sendo picareta, fazendo promessas imaginárias, você pode prometer para o seu aluno, cara, em 1 semana eu vou melhorar a sua coordenação motora. Em 1 semana eu vou te proporcionar uma sessão mais divertida. Em 1 semana, confia em mim, você vai se sentir muito melhor, vai dormir melhor, vai acordar melhor treinando do que sem treinar. Isso são promessas reais que você pode fazer e vender esse tipo de transformação para o seu aluno. E se a gente for pensar no treino que você vai passar para o seu aluno, quais seriam os elementos, as partes que você melhor consegue mostrar para o seu aluno esse tipo de transformação? Imagine você chegar com um exercício novo, um exercício inovador para o seu aluno no começo da sessão. Seu aluno achava muito difícil esse tipo de exercício, mas ele vai lá, treina, faz e consegue executar o treino assim. Aí você fala, cara, viu o exercício que você fez? Legal, né? Um pouco difícil, mas você conseguiu. E, cara, consegui mesmo. Isso é vender transformação para o aluno. É mostrar para ele o que é que ele consegue fazer e que ele não é limitado a nenhum tipo de movimento, padrão, nem nada nesse sentido. Beleza?
E aí a gente entra num aspecto um pouco mais delicado, mas igualmente importante. Muitos profissionais da educação física atualmente ainda acreditam que só conhecimento técnico é o suficiente. Acredito que eu saber tecnicamente as coisas é o suficiente para que eu consiga atender bem o meu aluno, passar um serviço de qualidade. E turma, sem dúvida nenhuma, eu tenho que ter um conhecimento técnico. Eu tenho que ter aspectos técnicos para me ajudar. Controle de carga, repertório de exercícios, formas de quantificar a intensidade, seja interna ou seja externa. Se eu quero quantificar a intensidade interna, eu posso usar uma escala de percepção de esforço. Inclusive, a gente tem um guia relacionado a como você aplicar corretamente a escala de percepção de esforço. Um controle de carga externo, pode ser a quilagem do exercício, pode ser a velocidade, o número de repetições. Isso tem que ser um conhecimento básico que você domina. Mas para você fidelizar o seu aluno, valorizar a sua sessão, o seu conhecimento tem que ir muito além disso. Você consegue mostrar essa transformação para o seu aluno quando você entende que essa fidelização do aluno vai vir com essas pequenas transformações treino a treino. Essas pequenas transformações diariamente para você trabalhar com seus alunos. Beleza? E eu vou passar para vocês elementos que vão ajudar vocês a realizarem isso na live. Ao final da live vai ter um passozinho para isso acontecer. Mas eu perguntasse para vocês agora, atualmente, o que é que vocês estão fazendo para valorizar a sua sessão de treinamento? Como é que vocês estão vendendo a transformação para o aluno de vocês? Vocês já pensaram em, por exemplo, anotar o número de repetições que o seu aluno faz em um exercício? E aí no treino seguinte, se você mostra para ele, cara, no treino passado você fez 10, agora você fez 12. Tá melhorando, parabéns. Ou você mostrar que agora ele consegue executar sem ficar desequilibrando, sem cair, consegue fazer exercícios da forma que você quer que eles executem os exercícios. Que tipo de estratégia vocês usam para mostrar essa transformação treino a treino? Qual é a estratégia que vocês têm quando o seu aluno chega desmotivado para treinar, sem energia ou triste para treinar com você, mas ele foi? O que é que vocês fazem para melhorar esses aspectos nos seus alunos? Então, vamos pensar em duas situações aqui relacionadas a isso, certo? Primeira situação, por isso que eu quero mostrar para vocês o quanto você consegue gerar essa transformação, vender essa transformação para o seu aluno no treino, em um treino, certo? Não é talvez 5 quilos que ele perca daqui a 10 meses, 1 mês, 2 meses. É no treino, um treino. Então, primeira situação, imagina aí comigo. Seu aluno chegou para treinar, você cumprimentou ele, fez um aquecimento ali pulando corda, fez um alongamento para quadríceps e foi para o treino daquele dia, que era um treino de membros superiores. Ele treinou, ok, terminou o treino, você fez mais alongamento, 5 minutinhos de volta à calma, com seu aluno ali alongando, terminou o treino, muito obrigado, até a próxima, seu aluno foi para casa. Vocês conseguem ver algum elemento, algum tipo de aspecto nesse exemplo que vem de transformação, que valoriza a sessão, que fideliza os alunos? Agora me digam quantos profissionais ou quantas sessões de treino vocês já não viram seguir exatamente essa sequência. O aluno chega, bom dia, vou lá, faço o mesmo aquecimento de sempre, alongo. Às vezes eu estou até alongando que eu nem vou treinar no dia, que eu vou lá, alongo o quadríceps e o treino é de superior. Eu fico 30 minutos na esteira, depois vou para um treino que é de supino, puxada, membros superiores. Termino o treino, alongo mais 5 minutos e vou para casa. E você pode pensar, professor, mas meu aluno gosta disso porque ele está ali conversando comigo, tal, está interagindo. Eu não discordo, que pode ser que ele realmente goste disso, seja legal. Mas percebe que se sua função ali é só ficar conversando com o seu aluno e ele só quer alguém para conversar, não precisa ser você. Pode ser qualquer outra pessoa. Não é a sua sessão, o seu atendimento que está fazendo o aluno ficar ali. É porque ele está fazendo o que todo mundo faz, chega lá, está treinando, suando e tal, e conversando com alguém. Então, disso a não ter ninguém é muito fácil. Disso a ter outra pessoa que talvez cobre um valor mais barato que o seu, é muito fácil. Porque esse é um padrão, certo? Agora vamos imaginar
uma segunda situação, certo? Seu aluno chegou para treinar, você, opa, bom dia, como é que você tá? Aí você já começa da seguinte forma. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta hoje. De 0 a 10, o quanto você está disposto a treinar hoje? De 0 a 10, o quanto você está engajado ou motivado para treinar hoje? Todo mundo já vai parar assim de, poxa, peraí. Pergunta nova, o professor quer saber como é que eu tô para treinar e não vai só começar treinando, já conseguem perceber uma diferença, né? Massa. Aí o aluno vai e responde, tô um 6 hoje, professor. Tô... Opa, Elson, valeu, meu amigo. Vamos embora que esse exemplo aqui vai estar sensacional, viu? Olha só. Aí você chega lá e pergunta, de 0 a 10, o quanto você está disposto, de prontidão, pronto para o treino hoje? Seu aluno, pô, eu tô um 6. Massa. 6. Massa. Aí você já olha para ele, já usa uma comunicação mais assertiva, toca no ombro dele e fala, cara, vamos melhorar isso aí até o final do treino. Beleza? Vamos junto? Cara, percebem a diferença nesse tipo de tratamento? Percebem que a transformação em você ser mais um profissional para você ser o profissional começa aí? Massa. Aí foi. Começou o treino com ele, tal, você realizou uma boa preparação para o movimento, colocou exercícios novos, inovadores, percebeu que ele está desmotivado, você já tem os 2 exercícios ali na manga, já colocou para ele naquela sessão, ele começou a treinar, massa, aplicou tudo que vocês já viram aqui em muitas lives, sobre como valorizar a sua sessão de treino. Opa, Elson, fico muito feliz em saber, sensacional. Vamos embora que as lives estão ótimas, todas elas. Deixa eu continuar aqui com um exemplo. Ó, massa, aplicou um treino sensacional, aplicou uma boa preparação para o movimento, colocou uma ativação cognitiva diferente para ele e interessante, colocou algum outro elemento novo, treinou ele normalmente, massa. Quando terminou o treino, você pode perceber, olha só, eu vou falar até a preparação para o movimento só para vocês verem o impacto que isso tem. Você perguntou como é que seu aluno estava, prometeu para ele que iria melhorar a sensação dele até o final do treino, fez uma preparação para o movimento legal, botou uma boa ativação cognitiva, fez algo até que fez ele sorrir, uma atividade lúdica, dinâmica, isso só na preparação para o movimento. E aí termina a preparação para o movimento, seu aluno já está começando com aquele sorrisinho ali para ir treinar. Massa! Se a sua sessão daí para frente for igual, foi exatamente igual, os mesmos elementos até o final, você terminar com um alongamento lá, o voltar calmo com alongamento, ainda assim a sua sessão foi 100 vezes melhor do que a sessão anterior. Beleza? Ainda assim a sua sessão de treinamento foi muito melhor do que a sessão anterior. Turma, vocês conseguem perceber a diferença entre esses 2 exemplos que eu trouxe para vocês agora relacionado a uma sessão? Percebam como no primeiro exemplo é o básico, o clássico que normalmente acontece. Seu aluno chega, oi, bom dia, tudo bem? Ok, vamos para o treino. Aqueço, aquecimento padrão, que de olho fechado ele já faz, porque já sabe como é. Vou para o treino, treinei, terminou o treino, fiz um volta calma, quando tem. Ok, até a próxima. Atendimento básico, padrão, massa. Quais são os elementos transformadores que tem nessa sessão? O que é que o seu aluno vai dizer, cara, eu tenho que treinar com esse cara, não com outro? Esse primeiro exemplo não tem ações transformadoras. Vamos para o segundo exemplo agora. Seu aluno chegou, você... Opa, amigão, como é que você tá? Tranquilo? Cara, me diz uma coisa. De 0 a 10, o quanto você está disposto para o treinamento hoje? E, pô, professor, eu tô um 6. Só nessa pergunta ele já vai dizer, caraca, velho. O professor perguntou quanto é que eu estou disposto. Massa. Aí, 6. Massa. Você usa uma comunicação assertiva, toca no ombro dele. Pô, amigão, vamos melhorar isso daqui pro final do treino, beleza? Beleza. Aí você faz uma boa preparação para o movimento, coloca exercícios novos, faz uma ativação cognitiva com aspecto lúdico, de brincadeira, faz seu aluno já começar a sorrir ali. Percebam que antes da metade do treino, a transformação que eu comentei para vocês desde o começo, ela já ocorreu. O seu aluno já chegou de uma forma para treinar e antes da metade do treino, antes de 20 minutos de treino, só na preparação para o movimento, ali no comecinho da sua sessão,
você já gerou essa transformação dentro da sessão do seu aluno. Ou seja, você não está vendendo aquela hora aula com você, aquela 1 hora. Você está vendendo a transformação para o seu aluno, dele saber que a sua sessão vai ser algo divertido, algo legal, atrativo, algo que ele vai gostar de fazer, que você realmente vai estar ali com ele para fazer as atividades junto com ele, certo? Então percebam que essa transformação, ela já ocorreu logo no começo da minha sessão. Isso é uma coisa que eu já venho falando há um tempo e é muito importante. Se a gente quer vender algo para o nosso aluno, se a gente quer mostrar o nosso valor, coisas que valorizam a nossa sessão, a gente não pode esperar até o final da sessão para isso acontecer, até o meio da sessão. Nós temos como ter ferramentas que façam essa valorização no começo da minha sessão, na preparação para o movimento. Ou seja, na preparação para o movimento, eu já consigo todos esses elementos que eu comentei agora, bons exercícios de mobilidade, estabilidade, controle motor, uma boa ativação motora e cognitiva, que vão gerar essa transformação para o meu aluno. E aplicando as estratégias certas de comunicação assertiva e os elementos que eu coloco na minha preparação para o movimento, eu já consigo gerar essa ação transformadora que é tão importante para os nossos alunos. Beleza? Tranquilo, turma? Esse exemplo ficou claro até agora? Olha lá. Então vamos pegar aquela sequência que eu tinha prometido para vocês em relação a quais elementos, um passo a passo, para vocês conseguirem gerar essa transformação nos seus alunos já no começo da sessão, certo? Já na preparação para o movimento. Por quê? Por mais que a sessão do dia seja aquela que você já programou, já está periodizada, a sua preparação para o movimento ela pode ser mutável treino a treino, ela pode ser modificada. E é aí que você tem que investir para começar bem a sua sessão. Se você começar bem, você vai conseguir gerar um engajamento, você vai conseguir gerar a motivação que o seu aluno precisa e realmente conquistar o que nós realmente queremos como profissionais, que é uma boa valorização profissional e fidelizar os alunos conosco, certo? Então, para não perder a dica, já encaminha a live aí para os colegas agora, para pegar esse passo a passo, super simples, certo? E altamente efetivo. Quem pegar esse passo a passo hoje já vai conseguir aplicar ele amanhã, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa para gerar essa transformação na sessão dos seus alunos. Primeiro elemento, perguntar como foi o dia do seu aluno e o quanto ele está disposto para o treino. Lembra que eu já comentei para vocês de algumas escalas, né? Existe uma escala que é chamada escala de prontidão. É uma escala validada, tal, que você justamente vai conseguir pontuar em alguns itens ali rápidos o quanto o seu aluno está pronto para o treino. Você aplicando essa escala, você tem uma ferramenta válida para saber o quanto o seu aluno está pronto, prontidão, preparado para aquele treino, certo? Só que, mesmo que eu não use a escala, se eu entendo o quanto isso é importante para o meu aluno, eu pergunto para ele, amigão, o quanto de 0 a 10 você está disposto para o treino hoje? Ele vai dizer, pô, professor, hoje eu estou um 4. Cara, se o seu aluno chegar disposto um 4 para o treino, faça uma sessão diferente do planejado, faça completamente diferente. Pergunta, cara, o que é que você quer treinar hoje para a gente treinar exatamente o que você gosta? Mas percebam que você começa a vender transformação aí, certo? Primeira coisa, perguntar para o seu aluno como foi o dia dele, perguntar como ele está disposto. Não é melhor perguntar para o aluno como é que foi o dia dele, tipo, como é que foi seu dia? Ele vai para você nem... Não, você vai ter uma escuta ativa. Pô, cara, realmente, seu dia foi puxado. Então vamos começar aqui a sessão um pouco diferente, desse jeito, certo? Primeiro ponto, perguntar como foi o dia do seu aluno e o quanto ele está disposto a treinar. Primeiro aspecto para começar a transformação do seu treino, certo? Segundo aspecto, com um bom repertório motor de exercícios de mobilidade, estabilidade, humor, estabilidade, sempre tenha 1, 2 ou 3 exercícios na reserva. Ou seja, é um exercício novo, é um exercício legal, é uma atividade interessante que você vai deixar ali na reserva para, nesses momentos que o seu aluno chega com essa motivação, você coloca esses elementos novos, certo? Você vai ter 1 ou 2 exercícios ali na reserva que você não aplicou com ele ainda, sua carta na manga, que é quando ele chegar nesse nível, pô, aquela atividade é legal, vou colocar para ele hoje, que ele chegou desmotivado, vai lá e coloca, certo? Claro, eu tenho que ter um repertório motor para isso, eu tenho que aprender movimentos novos, mas é muito tranquilo eu deixar essas coisas reservadas, certo? Segundo ponto, foi esse.
ter um ou dois movimentos reservados para passar para o seu aluno. Isso, galera, se vocês sentarem agora e pontuar, vocês conseguem colocar uma lista com 10 movimentos novos tranquilamente. Imagine ter 2 ou 3 para passar para o aluno, certo? Terceiro ponto, que é interessante para a gente. Ter uma ativação, a parte que você vai buscar elevar a temperatura corporal do seu aluno, uma ativação mesmo. Como aquecimento. Aquecimento é o quê? É só elevar a temperatura corporal do meu aluno. Qual é a diferença disso para uma ativação? Aquecer, 30 minutos na esteira aquece, certo? O que a ativação faz? Ela também aquece, certo? Mas ela aquece especificamente para o que você precisa executar naquele dia. Exemplo, se é um corredor e ele vai ter um treino de corrida naquele dia, eu posso colocar para ele fazer polichinelo e ele vai aquecer. Mas o polichinelo não tem muito a ver com a corrida. Mas se eu colocar para ele fazer um exercício de ativação com exercícios coordenativos para a marcha, por exemplo, aí sim tem muito mais a ver com a corrida. Agora vamos pegar esse exercício para a marcha, que seria o nosso exercício de ativação, e vamos colocar um tom lúdico, algo divertido, uma brincadeira. Você bota 4 conezinhos no chão, bota seu aluno um pouco afastado e você vai falando as cores do cone. Seu aluno está lá atrás, 2 metros atrás, fazendo uma corrida parada. Você fala azul, ele tem que correr até o azul e voltar. Vermelho, verde, branco. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ou seja, você fez uma ativação com ele, colocou um aspecto lúdico, colocou algo dinâmico, algo que seja divertido e conseguiu fazer até seu aluno sorrir no final dessa atividade. Ou seja, ele chegou desmotivado, triste, falou que foi um 4 disposto para treinar naquele dia. O dia estava péssimo, e aí você foi, fez, perguntou como ele estava, botou um exercício novo para ele, para vir coisa nova para o cérebro. Caraca, coisa nova, o que é isso aqui? Exercício novo para ele. Colocou uma boa ativação cognitiva, principalmente com aspectos lúdicos, para que seja realmente divertido para o seu aluno. E agora o seu aluno que chegou com pouca disposição para o treino, está indo para o treino, para a parte principal do treino, muito mais motivado, muito mais feliz, sorrindo agora, porque você aplicou 3 passos super simples, claros e diretos, que você pode vender essa transformação no começo do treino do seu aluno. Agora imagina no final do treino, seu aluno treinou, fez a volta calma, levantou, mas chega, e aí? O quanto está à sua disposição agora depois do treino? Ele vai falar, professor, está um 8 agora. Pô, você chegou falando 4 e está saindo 8 de disposição. Galera, vocês conseguem perceber que isso é vender transformação para os nossos alunos? E não é uma transformação futura, algo que talvez ele emagreça 5 quilos daqui a 2 meses. É uma transformação treino a treino. A cada treino você tem ferramentas e possibilidades de gerar essa transformação para o seu aluno. E percebam que todo o exemplo que eu falei para vocês se encaixou só no comecinho da sessão. Só na preparação para o movimento. Então, a preparação para o movimento te dá as ferramentas necessárias e interessantes para você gerar essa transformação. E é isso que você vende para o seu aluno. Aí você termina lá, perguntou novamente a disposição do seu aluno. E ele respondeu, professor, tô saindo 8, cara. Tô muito mais disposto agora do que quando eu cheguei. Cara, fico muito feliz com isso. Minha função é aqui para gerar esse tipo de sentimento, esse tipo de efeito para você. E realmente eu quero que você sempre saia cada vez mais disposto, saia cada vez mais transformado de quando você chega para quando você sai do treino. Independente se a sessão foi intensa, foi difícil, qualquer aspecto desse, você está vendendo transformação para o seu aluno. Beleza? Galera, anota essas 4 dicas aí. 3, na verdade, 3 passos. E amanhã vocês podem aplicar isso com todos os seus alunos. Vocês vão ver a diferença que vai ser na repercussão, no tratamento, na felicidade deles. Simplesmente perguntar como eles estão, como estão dispostos para treinar. Colocar 1 ou 2 exercícios novos do que vocês fazem na preparação para o movimento, no começo da sessão. Vocês já anotam agora de noite qual é vocês exercícios que vão estar na carta na manga, certo? Vão fazer uma ativação com um tom lúdico, algo que seja divertido e dinâmico realmente para o seu aluno. E no final você faz a pergunta-chave. E aí, o quanto está à sua disposição agora após o treinamento? E vocês vão ver a transformação dos seus alunos.
Entendendo que essa transformação pode ser feita sessão a sessão, treino a treino, aí sim a gente vai entender que a gente não vai vender o nosso preço, a nossa hora-aula. A gente vai vender sempre transformação para o nosso aluno. E você pode falar isso para ele, cara, eu estou aqui para te vender transformação. A minha função aqui é fazer você chegar de um jeito no treino e sair muito melhor do que o que você chegou, certo? E é isso que vai fazer com que os seus alunos cada vez mais te valorizem como um profissional, dê o valor que você merece como profissional, valorize a sua sessão de treino, que você não seja só mais um que está ali conversando enquanto ele faz os exercícios. Você é o professor que ele quer que esteja do lado dele, acompanhando o treinamento. Beleza? Galera, dito isso, Elcio, muito obrigado aí pelo feedback. Sensacional que as dicas foram boas. Aproveita bastante, já aplica amanhã com a galera. Beleza? Turma, por hoje é só. Ficamos por aqui. Como comentei vocês, live super direta e objetiva, mas com dicas muito valiosas no final, certo? Apliquem isso amanhã com os seus alunos, vai ser sucesso. E lembrando que toda terça-feira nós temos live, certo? Toda sexta-feira tem caixinha de pergunta, então já reserva aí na agenda para mandar pergunta na sexta-feira. A qualquer momento vocês podem mandar perguntas, dúvidas, questionamentos no meu direct também, fiquem à vontade, certo? E toda terça-feira a gente tem live com temas super legais, como esse que nós vimos hoje. Vocês estão cobrando por preço ou por transformação? Busquem sempre cobrar por transformação. Transformação agrega valor. Sempre que vocês agregam valor, vocês conseguem ser mais valorizados. Se vocês são mais valorizados, vocês conseguem cobrar mais por hora aula. Beleza, galera? Dito isso, fico muito feliz que vocês acompanharam até aqui o final. Lembrando que essa live não tenho certeza se ela vai ficar salva ou não no Instagram, mas nós temos o grupo do WhatsApp e nós sempre colocamos as lives lá também para o pessoal assistir, ou então no YouTube. Então pode assistir também meu canal no YouTube, a gente sempre coloca as lives lá, então sigam lá meu canal no YouTube também para poder assistir a live e voltar, ver o passo a passo, as dicas, tudo certinho. Beleza, turma? No mais, por hoje é só. Fico muito feliz com a participação de todos vocês. Fiquem ligados no meu perfil, curte, segue e compartilhe os conteúdos lá, porque sempre vai ter conteúdo novo e sensacional sobre a preparação para o movimento e como a preparação para o movimento consegue transformar as suas sessões de treino, certo? Então fiquem ligados. Hoje no finalzinho da live já teve 3 dicas sensacionais para vocês aplicarem e sempre as lives estão sendo muito assim, enriquecedoras, trazendo coisas novas e práticas. Eu não gosto de passar coisas para vocês que não funcionam. Eu quero coisa que realmente você aprende e aplica no outro dia e dá certo. Beleza? Fazendo promessas sempre reais. Beleza? Joelma, muito obrigado aí pelo feedback. Que bom que as dicas foram boas. Turma, dito isso, até a próxima. Qualquer coisa, estamos por aqui. Toda terça-feira tem live, 9 horas, 21 horas da noite. Toda sexta-feira tem caixinha de perguntas. Beleza? Valeu, até a próxima.